Estou certo de que há muitos que fazem a transição antes do tempo, muitos que são forçados a sair por causa de doenças ou pobreza, e isso só mudará à medida em que o mundo se tornar mais espiritual. Mas, quando vemos os que já estão maduros seguirem para uma nova experiência, devemos nos alegrar com a oportunidade maior que agora lhes é dada de atuar de maneira útil, harmoniosa e alegre. Está destinado sermos imortais, pois a descendência de Deus não pode ser menos imortal do que Deus. Somos imortais, temporariamente revestidos da crença de que somos mortais. Estamos vestidos com a mortalidade, mas a mensagem de Cristo é que devemos estar despidos. Devemos remover de nós mesmos esse falso conceito de eu, que afirma que somos mortais, e devemos estar vestidos com imortalidade. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais clara e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre removermos o falso conceito do eu. Dentro dessa temática, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o autoconhecimento? O Gilson, tomar ciência de si mesmo. Ficar cônscio de suas reações. Saber por que você diz o que diz. Por que pensa o que pensa. Por que sente o que sente. Compreender por que reage a um estímulo, como, por exemplo, um elogio, de uma forma, e a uma ofensa, de uma outra forma. Compreender seus medos, seus desejos. Compreender seus estados internos, sentimentais, emocionais. Compreender nossas relações uns com os outros. Essa é a presença de uma visão clara sobre como nós funcionamos. Aquilo que aqui nós temos chamado de autoconhecimento. Repare que aprender sobre isso é aprender sobre a vida. A não ser que você tenha uma visão sobre quem você é, jamais saberá lidar com o outro. Ou com as situações, com o que acontece à sua volta. Jamais saberá lidar consigo mesmo, em razão de estados internos. E é exatamente a ausência desta visão que tem nos colocado em uma interna posição de conflito, de contradição, de sofrimento. Então, quando você pergunta o que é autoconhecimento, autoconhecimento é a visão sobre nós mesmos. É aprender como reagimos, como respondemos, como sentimos. E por que isso está aqui? Qual é a condição que torna isso presente em nossas vidas? Nós temos um movimento de operação, de atuação, ocorrendo a cada momento, internamente e externamente. Nós temos um movimento externo de ações, de comportamento,
de respostas. A vida é a presença de relações em diversos níveis acontecendo. E nós estamos constantemente, externamente, respondendo. Mas não conhecemos aqui o elemento que responde, aqui o elemento nesta operação, nesta resposta externa. Isso ocorre externamente e também internamente. O que há por detrás do pensamento? O que é o pensamento em nós? Não sabemos. O que é a presença desse sentimento? Por que ele está aqui? Não sabemos. Por que gosto de algumas pessoas e não gosto de outras? Não sabemos. Nós temos algumas explicações que o próprio pensamento tem nos dado sobre como devemos nos sentir. Então nós temos uma ilusão, a ilusão de que nós já nos conhecemos. Se eu lhe pergunto por que você está triste, você vai justificar a sua tristeza, vai explicar a sua tristeza, vai esclarecer sobre a sua tristeza. E, no entanto, de fato, realmente, você não sabe o que é a tristeza. Você não sabe o que há por detrás deste interno quadro psíquico, porque você não se conhece. Nós não sabemos lidar com os pensamentos, nós não sabemos lidar com os sentimentos, nem com as emoções, porque nos falta aprender sobre nós mesmos, nos falta saber quem nós somos. Quem é você? Quem é a pessoa que você diz ser? Você tem um nome, a história, a memória, a lembrança. É só o que você tem sobre você. Você se confunde com o corpo e também com a mente e com o que sente. Há uma expectativa de futuro para o amor, para a paz, para a felicidade. E tudo isso está presente porque, basicamente, você não se conhece. Aqui estamos lhe desafiando a constatação de uma realidade presente, além da pessoa, além deste alguém que você sente ser. A direta constatação disso requer a presença do aprender sobre nós mesmos. Requer a liberdade de um contato com a vida sem o passado, o que requer a presença da arte de ser, de simplesmente ser real, de ser verdadeiro. O sentido do eu, do ego, da pessoa, não é real, não é a verdade daquilo que é você, em sua natureza essencial. Esse é o desafio. Descobrir a verdade sobre si mesmo. Portanto, aqui nos deparamos com a verdade sobre quem nós somos, a constatação da verdade sobre quem nós somos, sobre aquilo que acreditamos ser, pensamos ser, esperamos ser, desejamos ser, não queremos ser. Aqui, a primeira coisa é a ciência disso. A ciência da verdade sobre quem nós somos. Ao mesmo tempo, já nos deparamos com uma revelação
desta constatação, que é a revelação de que aquilo que nós somos é uma ilusão. Sim, há uma realidade sobre nós, além disso que parecemos ser e demonstramos ser, além disso que nós somos, nesta condição interna, psicológica, de resposta, de reação, de memória, de passado, de pensamento. Então se revela a suprema realidade, a divina realidade, a real presença deste ser, que é a própria realidade divina. Não há uma separação verdadeira entre aquilo que é a natureza de Deus e a verdade sobre você. Quando a ilusão sobre você é desfeita, quando ela termina. Portanto, é fundamental, é algo essencial a compreensão de nós mesmos. Assim, a presença deste aprender sobre nós mesmos revela a verdade que está além do eu, além do ego. Por isso nós precisamos da arte da meditação. Algo que floresce, tendo por princípio, por base, o aprender sobre nós mesmos. É o que estamos juntos, trabalhando com você, tomando ciência aqui, juntos, da única coisa na vida que é a própria vida. Tudo mais está apenas no campo das ideias, dos pensamentos, daquilo que aparece e desaparece, enquanto que a realidade divina é algo que está além do tempo, além do aparecer e desaparecer. A real felicidade na vida é a vida em felicidade. Não é alguém sendo feliz. É a vida que assumiu o próprio espaço dela, totalmente. Aí, no corpo, na mente, no coração. Então não há mais o sentido do eu, o sentido do ego, a ilusão de alguém. Assim, a verdade se revela quando a ilusão termina. Devemos morrer diariamente para a nossa mortalidade e renascer para a nossa imortalidade. Do início ao fim, a Escritura revela que há um poder que restaura nossos anos que o gafanhoto comeu. Há um poder de ressurreição, um poder de restauração, regeneração e renovação. E é esse poder dentro de nós que o Mestre veio revelar. Ele restaurou a dignidade plena e completa à mulher apanhada em adultério. Ele restaurou ao céu o ladrão na cruz. O que foi aquela restauração e regeneração, senão uma ressurreição? Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que faz a seguinte pergunta. Mestre, meus problemas parecem grandes demais. Sinto que não tenho forças para resolvê-los. Como me livrar dos problemas? Ô Gilson, a ideia de resolver os problemas é mais um problema. Nós queremos resolver os problemas, mas é em um estado de problema que queremos dar solução aos problemas. Nós não podemos dar solução a um problema sem a compreensão do problema.
sem a visão do que ele representa. E o que de fato representa um problema? A presença de um problema é algo presente em razão de alguém no problema. Nós não podemos separar este alguém do problema, se o problema está presente. Então aqui já nos deparamos com a maior de todas as dificuldades, que é a crença da separação. A ideia de que alguém tem problemas, de que alguém pode resolver problemas, e esse alguém sou eu. Esse alguém que sou eu não se separa do problema que tem. A bem da verdade, esse alguém é o problema. Uma coisa, Gilson, fundamental é essa compreensão. A realidade do seu ser não carrega problemas, mas a presença da sua mente é a presença do problema. Todo problema em nós é o problema do eu, é o problema do ego. Então nós achamos que temos um problema. Nós não temos um problema, nós somos o problema. A grande verdade para o problema é a presença do problemático. O problemático é a mente. É a mente como ela acontece. É a mente como ela está desorganizada em seu padrão de organização. É a forma como a mente se mostra, se apresenta. É a sua desordem interna. A presença do problema. A mente, ela assumiu o espaço que é a pessoa. Assim, você, como pessoa, se confunde com a mente, se confunde com todo esse contexto de desordem psicológica. Ao se ver em apuros, ao se ver com problemas, você se separa. Mas é uma separação ainda ideológica, de visão particular de pensamento, algo inteiramente equivocado. Para nos livrarmos dos problemas, precisamos tomar ciência da presença do problemático. Quando não nos separamos do problema, podemos de fato atacar o problema, ficar com o problema, ciente do problema. De outra forma, estaremos sempre procurando um caminho para nos afastarmos do problema. O elemento que irá fazer essa tentativa de fugir, de escapar, é o próprio problema, tentando se livrar dele mesmo. Então isso não se resolve. É por isso que você diz, os problemas parecem ser grandes demais. Na verdade, eles são tão grandes quanto você. Aprender sobre si mesmo é ficar ciente de que não existe uma separação. Nós poderíamos dar aqui para vocês inúmeros exemplos, mas um exemplo aqui é o suficiente. Quando você está triste, existe você e a tristeza, ou a tristeza ali é você? Repare, não há uma separação. Apenas o pensamento fala que tem você separado do sentimento. Na verdade, você e o sentimento não se separam. Não existe uma separação. Portanto, romper com esta dualidade,
com esta separação é se aproximar, é olhar, é perceber, é atacar diretamente o problema. E aqui atacar não é reagir ao problema, mas é ficar ciente, é assumir que não há separação, é não fugir, é não ter pensamentos sobre como vencer, como se livrar. É a própria ciência do problema, o fim para o elemento no problema. É porque nós fomos educados para fugir, programados para tentar escapar, para negociar com a dor, como um elemento que se separa para fazer algo contra isso. Assim, nossas reações, elas estão sempre dentro do princípio da dualidade. Quando são prazerosas as situações, nós queremos mais daquilo. Aqui está o princípio da separação. Quando são dolorosas, nós queremos menos daquilo. Repare, aqui está o princípio da separação. Nós não sabemos lidar com a vida sem a dualidade, porque olhamos para o momento presente a partir de um observador que se separa. Quando eliminamos a separação, eliminamos o problema, porque eliminamos o observador. É isso que nós precisamos compreender na vida. E isso requer a presença da meditação. Isso requer a presença de um olhar para si mesmo, sem a dualidade. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos e transformadores do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo às nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, na sua presença há um campo de energia. E esse campo de energia é de puro poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira natural e espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, aquietamos nossas mentes, podemos verdadeiramente nos conhecer, nos estudar. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.